Amados irmãos, um grande abraço. Eu sei perfeitamente que você estava esperando essa manhã um áudio do nosso amado pastor Amadeu, ali da Cidade Ocidental, nossa IAPVC da Cidade Ocidental. E quem aparece eu, né? Eu apareço. Mas o Amadeu também está aqui com a gente. Amadeu, dê um abraço e um bom dia para o povo, meu filho. Pai do Senhor, outros irmãos, né, que estão nos ouvindo. Deus possa abençoar a sua vida a partir do que nós vamos estar falando aqui nessa manhã, né? Eu creio que Deus tenha grandes coisas para nossas vidas a partir do assunto que nós vamos estar discorrendo nessa manhã aqui. Olha, você viu que o menino é tão bonito quanto a foto que está nele e dele, todo dia no áudio. Ele está muito bonito, né? Aquele blazer bonito, bem moderno. O garoto ainda tem cabelos absolutamente escuros. O menino tem futuro, muito futuro. Amadeu, que alegria estar com você. A gente vai começar agora um assunto que 90% do povo dá sono. Ou seja, o livro de 1 Crônicas começa com algo chamado genealogia. E olha que loucura, meu filho. São 9 capítulos tratando só de genealogia. Eu vou te confessar um pecado antigo meu. Quando eu era criança, e aí eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, mamãe ali de olho em cima, pressionando para ver se a gente vira a gente, né? Eu e meus irmãos, eu juro para você que eu adorava ler do capítulo 1 ao capítulo 9 de 1 Crônicas antes de dormir, porque antes de chegar no segundo capítulo, eu já estava dormindo, né? Ele é maravilhoso, rapaz. Agora, é óbvio que a gente cresce e a gente passa a entender a importância da genealogia. Amadeu, vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns pelos 5 áudios da semana passada. Mas foram, assim, sublimes, foram maravilhosos. Que trabalho de primeira, que trabalho extraordinário. A introdução foi fantástica. Meus parabéns. Agora, vamos lá. Não tinha outro jeito de Esdras começar Crônicas. Afinal de contas, o povo está voltando do exílio. O povo já não sabe mais nada sobre Deus, vamos ser francos. Quem ficou não sabia nada. Quem foi se esqueceu. E está voltando agora e, pelo que você nos ensinou na introdução, sim, 1 Crônicas é para restabelecer toda a estrutura teológica, histórica, fundamental daquele povo que está voltando sem nada. Mas, pelo amor de Jesus, por que começar com genealogia, meu filho? Vamos lá. Bom, vamos lá, meu pastor. Primeiro, que a gente não pode esquecer de forma nenhuma que Israel ele estava destruído, na verdade, extremamente acabado, né? Há um texto bíblico que ele diz que o próprio profeta Jeremias falava que a situação de Israel seria tão grave, tão séria, que até eles seriam comparados às romãs podres. Meu Deus, é sério? Então, ou seja, eles seriam comparados a uma situação extremamente devastadora, né? Então, quando a gente imagina falar de crônicas, a gente tem que primeiro pensar que a situação em que eles se encontravam, qual era o cenário que eles estavam. Então, eles estavam num cenário em que eles não tinham mais esperança, em que eles estavam voltando para uma terra extremamente destruída, uma terra que não tinha mais o que oferecer de tanta qualidade, né? A gente até vai falar, talvez mais para frente, mas o número do povo de Israel que retorna para a sua terra é um número assim, insignificante em relação àqueles que tinham sido levados para a Babilônia, né? Sério mesmo? Não voltou todo mundo de uma vez, não? Não voltou todo mundo. Na verdade, primeiro, né, de uma forma esplendorosa, nós já temos isso em nossa lista da nossa igreja e já estudamos, inclusive, sobre isso, né? O povo volta em 3 levas, né? São 3 levas que eles retornam para a terra. A primeira delas com Zorobabel, né? Que é o escolhido de Deus para poder reconstruir ali o templo, né? Tem esse papel de reconstrução. A Joshua também ajuda ele bastante nesse processo ali.
e vai construir o primeiro local de adoração, essa parte toda de louvor e exaltação ao nome do Senhor Jesus, né? Esse templo ali, ele é bacana porque é um templo que os mais jovens estavam muito felizes, extremamente felizes de ver aquilo, né? Sabe aquela coisa de nunca vimos nada, e agora estamos vendo um local de adoração ao Deus que os nossos pais contavam algumas histórias para a gente. Já os mais velhos estavam entristecidos, porque nem se comparava com aquilo que um dia eles já tinham presenciado diante de Deus. Gente, Bom, mas peraí, então o segundo templo devia ser um nada em relação ao de Salomão, né? eu sempre falo assim que era a mesma coisa de eles estarem morando num palácio, uma coisa assim exuberante, né, extraordinária, e de repente eles retornam e tem um garapézinho ali para eles poderem adorar a Deus ali, uma coisa extremamente assim desigual, né? Até pela questão econômica também, né? Davi tinha passado muito tempo se preparando para construir o templo, né? Ele tinha passado muito tempo ajuntando ali recursos e tudo, e Salomão ele só complementa os recursos para construir, mas quando chega ali no templo de Zorobabel, é uma outra realidade, né? Agora o povo, eles estão vindo para aventurar a vida em Jerusalém, eles não têm mais nada, os caldeus tinham destruído basicamente tudo que tinha por ali, né? Tinham ficado os mancos, os aleijados, os idosos, as pessoas que não tinham como produzir riquezas naquele lugar. Então ficou uma coisa bem assustadora, né? E Amadeu, te interrompendo, ainda tem uma questão, né? Quando os assírios levam em primeiro lugar Israel, que depois é que foi Judá, os assírios trazem para Israel a miscigenação dos povos deles. Então, o povo que estava na terra quando veio a primeira leva era um povo que era uma mistura de antigos israelitas arrebentados que ficaram com povos que chegaram, uma loucura. E a segunda leva, como é que foi? E aí a segunda leva foi com Esdras, né? Esdras vem para restaurar, ele traz um grupo consigo, ele vem para restaurar a parte cerimonial de Israel, tanto civil quanto religiosa, né? Aquela parte moral ali que o povo tinha perdido, até pelo fato de ter vivido muito tempo na Babilônia, né? Então eles estavam extremamente contaminados com as culturas, com algumas coisas que eles tinham passado ali, vivido durante os 70 anos da Babilônia, e quando eles voltaram, como você já destacou, eles acabaram também se casando com pessoas de povos vizinhos ali, né? Misturou ali os casamentos, e isso foi uma coisa até que Esdras bateu muito, né? Porque é uma coisa que desagradava a Deus, e é curioso, meu pastor, só para perguntar rapidamente, que apesar de Deus nunca ter falado para Esdras, falar para eles desfazerem esses casamentos misturados, né, com outros povos, Esdras faz questão de bater muito nessa tecla. Porque eu imagino aqui, pastor, que Esdras estava vendo o povo novamente retomar para os erros do passado, para os erros que tinha levado eles a ser cativo novamente, né? E aí isso assustava ele, porque ele era um grande líder religioso, que, inclusive, nós conversando, né, já destacamos a importância de Esdras para o povo de Deus ali, principalmente nesse período, né? A gente crê, na verdade, que Esdras foi quem escreveu crônicas, né? Exatamente. Foi quem escreveu. E a terceira leva? Bom, e a terceira leva veio ali com Neemias, né? Com o propósito bem claro, né? Bem específico. Neemias, ele retorna com um propósito bem específico, que é da reconstrução dos muros, né? Que tinham sido derrubados e tudo, e isso deixava Jerusalém muito fragilizada, muito acessível aos inimigos. Então isso, assim, enfraquecia a parte de segurança, enfraquecia a parte cultural, a parte econômica também de Jerusalém ali, que era muito precária, né? Muito por conta, assim, um dos principais motivos era esse muro que estava derrubado, e assim eles ficavam bem expostos aos inimigos. Então ele vem com esse papel, esse objetivo muito claro, e aí até vai sofrer ali algumas ataques para que ele pudesse deixar de construir os muros, mas ele se mantém firme e declara que ele tinha vindo para fazer uma grande obra e ele não ia parar independentemente do que acontecesse. Legal. Então, é nesse contexto
Deus é fantástico, né? Deus pega, traz devagarzinho o povo, 3 levas, primeiro para a reconstrução do templo com Jóshua e Zorobabel, segundo para uma questão de colocar a casa em ordem com Esdras, e depois para literalmente trazer um administrador de primeira, que foi Neemias, e aí reestruturar Jerusalém. Ótimo, então peraí. Então o que Esdras queria nesse momento histórico, rememorando obviamente tudo, então o que ele pretendia com a genealogia, em primeiro lugar, com crônicas? Qual a finalidade de Esdras, então, em todo esse momento histórico, com a genealogia? Bom, pastor, a gente tem que ver, né, que a genealogia ela é quase um terço do livro de 1 Crônicas. Então, assim, é muita dedicação a uma coisa que muitas pessoas deixam de lado, né? Apesar de você ter destacado que o episódio quando você era pequeno, de não ler o seu livro de a genealogia, isso é uma coisa que, infelizmente, e a gente entende também, né, que muitos cristãos, mesmo depois de adulto, eles não conseguem ver alguma coisa tão especial assim ali no livro de Crônicas. E isso é muito por conta, talvez, pastor, da nossa cultura, né? Afinal de contas, a gente aqui do Ocidente, né, nós não temos uma cultura muito grande de guardar árvores genealógicas, foi bisavô de quem, foi tataravô, né, quem foi seu tataravô. Eu estava até destacando isso ontem, estava dando estudo bíblico na igreja, e até conversei com os irmãos, né, que particularmente eu não sei o nome do meu bisavô, por exemplo, dos meus bisavós. Não, preocupe-se não, eu também estou passando por essa vergonha, eu me lembro do papai, do vovô, a partir daí, meu amigo, eu não me lembro de mais nada. A gente não tem muito tino com genealogia, né? Então, para a gente, que é uma coisa não muito comum, né? A gente não tem muito esse hábito, esse costume. Mas para os judeus e para muitos povos, principalmente ali daquela região, isso já é bem diferente. Isso é, na verdade, algo que eles preservam e guardam muito, né? Então, você tem ali muito a ideia de guardar a genealogia como um fator de permanência, um fator de continuidade. Ou seja, você foi filho de fulano? Fui. Pô, então tá bom. Então, seu bisavô foi esse. E seu bisavô, ele tinha um hábito, ele tinha um costume, e ele descendia disso, e ele tinha esse costume, e eles gostavam muito de realizar tais tarefas. E aí, como se você fosse ali um remanescente da cultura e das coisas que seus familiares gostavam e tinham como objetivo de fazer. Opa, então a genealogia, ela é fundamental, meu filho, para que os aspectos culturais dos povos no Oriente fossem preservados. Exato. Entendeu? Quem foi e o que fez. Quem foi e o que fez. O que dá àquele que guarda a genealogia, então, um sentimento de pertença. Exatamente. Então tá bom. Exatamente. Então, peraí. Então, quando Esdras vem com a genealogia, é como se ele estivesse tentando levantar a moral do povo que está chegando e encontra a terra toda arrebentada, é isso? Vamos lá, como a gente tinha destacado, eles estavam arrasados, eles tinham um sentimento de vergonha, um sentimento de que eles tinham sido terríveis e que o pecado, de que eles estavam passando por tudo aquilo por causa do pecado deles, e de fato, basicamente era isso mesmo. Então eles tinham ali um sentimento de profunda tristeza mesmo. Então quando Esdras, ele destaca isso, é até interessante, pastor, que a genealogia, elas mostram de forma muito clara o amor e o cuidado de Deus. O amor e o cuidado de Deus. Então, assim, não é para olhar para a genealogia de uma forma como se fosse qualquer coisa. É Deus demonstrando a Israel, demonstrando agora aos judeus, né, que basicamente eram mais da tribo de Judá, o amor deles por um evangelho de transformação, né, de restauração. Só que não era bem assim que os judeus viam, né? Não era bem assim que eles estavam olhando. Quando eles liam ali os primeiros capítulos do livro de Crônicas, eles não tinham essa mesma impressão que hoje nós podemos analisar e ver que era amor, era carinho de Deus, era Deus demonstrando que ele ainda estava com aquele povo.
Na verdade, eles tinham mesmo esse profundo de tristeza. Só que o livro, né, o livro A Genealogia é justamente disso, ela fala mais de amor e de cuidado para que o povo pudesse relembrar, né, que um dia Deus foi o Senhor daquele povo e que ele queria novamente voltar a ser. Que interessante. Então, peraí. Então, quando o judeu abre, em primeiro lugar, aqui em Crônicas, capítulo 1, que ele pega Adão gerou Sete. Sete Enos. Enos, Cainã. Cainã, Malalael. Malalael, Jared. Jared, Enoque, que foi aquele que andou com Deus. Matusalém, Lameque, Noé, que foi aquele que teve a arca. E os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Aí vai, até chegar a Abraão. Aí vai, até chegar a Sem. E Sem, aí de Sem vem Tera e Abraão. E os descendentes de Abraão foram. Então, quando chega aqui, por exemplo, no versículo de Crônicas, você, como judeu, vai lendo, e você, como judeu, vai se recordando de toda a história e de um Deus que cuidou de todos esses, e à medida que você vai entendendo essa história, você entende por que estava no exílio e agora porque voltou, e você não é um desmemoriado. Isso é fundamental. Isso é fundamental para quem está voltando. Quem está voltando para a terra e está dizendo, ó, essa terra aqui, ó, foi dada a Abraão, que veio para cá. E Abraão comprou, e nossos antepassados. E aqui estão os outros filhos de Abraão. Está aqui, ó. 28, né? Esses foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E aí vem trazendo, inclusive, o nome dos descendentes de Ismael, vem trazendo toda a descendência de Esaú, todos os de Edom, e aí lá no capítulo 2, os filhos de Israel, e literalmente cada uma das tribos. Então, isso é fundamental para que você entenda de onde vem, por que está ali e para onde está indo, né? Eu lembro que um dos áudios, que foi, salvo engano, acho que o segundo áudio, é que nós até pontuamos isso daí. Deus, ele não estava, quando ele faz de Esdras, como nós acreditamos que Esdras compila aqui o livro de Crônicas ali por meio do século V, quando Deus, ele usa Esdras para compilar isso aqui, ele não estava apenas preocupado em mostrar quem eles tinham sido. Isso era muito importante, como a própria genealogia já mostra. Mas, assim, quem eles tinham sido, quem eles eram, e para onde, e mais importante ainda, para onde Deus queria levá-los e como Deus queria levá-los. Isso era uma coisa extremamente importante. Porque, assim, o povo, pastor, eles estavam agora sob o jugo do Império Medo-Persa. O Império Persa, ele foi talvez um dos maiores impérios, se não o maior império do mundo antigo. E imagina comigo assim, agora o povo acreditar que eles estavam subjugados a um império tão poderoso, e ainda assim, Deus ainda ia um dia fazer deles uma nação forte e soberana como um dia já foi. E ainda cumprir uma profecia que era tão importante que nós já vamos chegar lá, que é sobre a aliança davídica de Deus trazer um descendente de Davi. Outra coisa que você leu para a gente aqui, que é importante a gente destacar, é que quando a Crônicas traça uma genealogia completa, mas assim, completa mesmo, é a genealogia mais completa que a gente tem na palavra de Deus. Desde Adão, Deus está não só tentando mostrar para eles que Deus não tinha um compromisso apenas a partir de Davi com eles, mas um compromisso que ele começava desde a criação, lá em Adão, e que todos eles eram descendentes também de Adão. Filho, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Sim, exatamente. E quando começa aqui, primeiro Crônicas 1, Adão gerou Sete Enos, Cainã,
Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Quer dizer, a história deles é multimilenar. Deus estava tentando levantar a cabeça desse povo que estava voltando muito cabisbaixo, né? E pastor, imagina que agora Deus, assim, Deus é extremamente fantástico, soberano, porque Deus estava mostrando, assim, de uma forma muito evidente, porque para nós hoje, Deus tem uma forma de falar conosco, de nos mostrar sobre o que Ele quer, né? Mas porque Deus conhece as nossas vidas, que hoje nós somos são várias nações, e vai se tornar um povo só quando nós chegarmos no céu. Mas Israel era uma única nação, e essa única nação, ela tinha aspectos bem específicos. Então, quando Deus está mostrando a genealogia de Adão, a genealogia de Noé, a genealogia que vai vir de lá até chegar neles, tudo que Deus está dizendo assim, olha, eu fui o mesmo Deus que eu criei todas as coisas, que quando o homem se perdeu, eu pus ele de volta no caminho por intermédio do dilúvio, e quando eu pus eles de volta para o caminho, eu fiz uma aliança com eles e cumpri essa aliança com eles. Depois eu fiz uma aliança com Abraão, né? Porque agora eu não queria apenas alguns, mas eu queria um povo, uma nação só para mim, uma nação para me chamar de minha. Então, ou seja, quando Deus vai mostrando que ele foi preservando isso ao longo de todos os anos, de todos os séculos, e ainda chega e mostra para eles, olha, eu preservei até chegar aqui, então vamos lá, preservei aqui, escolhi um povo para ser minha nação, depois ele mostra que Deus, ele construiu uma nação do nada, a partir ali de Moisés, construindo questões cultural, questão religiosa. Deus ensina o povo até lavar as mãos. Eu sempre pontuo muito isso, que eu acho isso aqui fantástico, é que Deus ensina o povo até lavar as mãos antes de comer. Deus ensina questões assim básicas que foram extremamente importantes para fazer daquele povo uma nação totalmente diferente do que já havia naquela época. Porque Deus não queria mais uma nação. Ele queria uma nação que fosse diferente. Então, ele suscita essa nação a partir ali de Abraão, fazendo de Abraão o pai dessa nação completa, inclusive até no aspecto tipológico espiritual aponta para Cristo, e depois ele pega e faz uma aliança mosaica com Moisés para transformar eles um povo. Quando isso não bastava mais, quando eles conseguiram ainda assim, da parte do povo, melar o que Deus estava fazendo, ou pelo menos tentar fazer isso, Deus vai lá e faz uma aliança davídica. E aí a genealogia, ela vai embarcando todas essas partes das alianças de Deus, até chegar na aliança davídica, e Deus mostrando para aqueles remanescentes que ainda tinha um descendente da tribo de Judá, e logo Deus ainda poderia suscitar um Messias, que era a grande promessa que eles esperavam. Não, e o que eu acho interessante aqui é que Esdras foi tão preciso, que, por exemplo, obviamente, aqui você tem o pessoal que interessa e o pessoal que não interessa, Esdras não fala. Então, vamos aqui, Adão gerou 7. Não, Adão não gerou só 7. Adão gerou 7, Caim e Abel. Abel morreu, ok? Agora, não se fala nada dos descendentes aqui de Caim, tá? Agora, vamos lá, olha que interessante. Aí, quando chega aqui nos descendentes de Sem, lá no versículo 24 do capítulo 1, Sem gerou aí Arfaxade, Selá, Eber, Pelegue. É lógico que cada um desses gerou muitos, mas aí ele vai para o que interessa, que é os descendentes de Eber, que aí vem Abraão, e aí vem, de Abraão gerou Isaque e o quê? E Ismael. Só que Abraão também gerou outros descendentes. E aí vem aqui os outros descendentes. Mas você vê que ele vai direitinho naqueles que são os mais importantes, que é literalmente Israel, e no máximo tentando separar aqui alhos de bugalhos, né? Alhos de bugalhos. Você pode ver, os descendentes de Esaú foram tais, os descendentes e reis de Edom foram tais, mas isso para não confundir com os descendentes de Israel, trazendo assim um aspecto histórico
muito importante, que é a precisão histórica. Como se dissesse, meus amigos, vocês não estão aqui pelo nada, não. Há todo um propósito de Deus trazendo vocês lá da origem do mundo até aqui, né? Deixa eu compartilhar uma coisa aqui, Amadeu, do que você falou. Deixa eu pegar aqui e botar na tela cheia. Aí a gente bota na tela cheia. Aí compartilhar. Olha que interessante. Irmãos, vocês que estão nos acompanhando, aqui, ó, comecei a compartilhar. Quando o Amadeu estava falando do império, de onde Israel foi trazido, o império é exatamente esse aqui, ó, o persa, um dos maiores do mundo. Olha aqui, ó, Suzã, né? Começou lá com Nínive, depois foi para Suzã. Tá aqui no meio a Mesopotâmia, mas também estava incluído. Ó, eles saíram aqui de Suzã, vieram e retornaram aqui, ó, para Jerusalém. Para Jerusalém. E outra coisa interessante, Amadeu, é isso aqui, ó. Essa questão da genealogia, né? Quando a gente para e pensa e a gente vê toda a questão genealógica, olha que interessante aqui, ó. Adão, quando tinha 130 anos, gerou Sete. E Adão viveu 930 anos. Aí Sete, quando tinha 105, gerou quem? Gerou exatamente Enos. E ele viveu 912 anos. Incrível, né? Sete é fruto da confiança de Deus. Sete é aquele filho Amadeu que Deus deu a Adão depois do primeiro erro na criação de filhos. Já pensou nisso? Aí vem Enos, né? Aí, com Enos viveu 90 anos, gerou Cainã. Aí a Bíblia diz que a partir de Enos, nós passamos a invocar o nome do Senhor, chamando o Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia de nós, né? Aí Cainã, olha que interessante, viveu 70 anos, aí gerou Malalel, 910 anos. Aí esse gerou Jared e viveu exatamente 895. Aí Jared, quando tinha 162 anos, gerou Enoque. E olha que legal, Enoque foi aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse aqui foi o que viveu menos, né? Porque Jared viveu 962, Enoque, tadinho, viveu só 365 anos, né? Só 365 anos e andou com Deus. Aí depois veio Metusalém, né? Que foi o que mais viveu. Aos 187 ele gerou Lameque, viveu 969. Aí Lameque viveu exatamente 777 anos e aos 182 anos gerou Noé, né? E aí Noé, aos 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé e viveu 950 anos. Então, veja, você tem aquilo que o nosso querido Amadeu falou. Você tem um Deus que faz questão, por intermédio de toda a apresentação dessa genealogia, de dizer, olha, eu tenho vocês comigo antes da geração do mundo. Eu venho preservando, porque de Sem é que vem Abraão, de Abraão vem vocês. Vocês foram e estão voltando, mas vocês têm passado, vocês estão tendo presente que eu estou dando agora, e vocês terão futuro. É muito bonito isso. É óbvio que nem todo judeu lia assim, mas à medida que ele ia lendo Amadeu, eu creio, à medida que as gerações iam passando, eles iam lendo esses 9 primeiros capítulos, eles iam se enchendo de esperança. Eu creio nisso. Creio perfeitamente nisso. Eu acho assim extraordinário esse gráfico que você mostrou agora. Uma vez eu estava conversando sobre isso com a minha esposa aqui, sobre isso aí, né? Que, salvo engano, é fantástico, porque Adão, ele provavelmente, pelas datas que inclusive você acabou de passar, ele chegou a conhecer o avô de Noé,
né? Porque ele morre com 900 e poucos anos, eu estava ali na... Peraí, meu filho. É mesmo, isso é verdade. Peraí. Não, pode continuar. E aí, ele conhecendo o avô de Noé, né? Que é extraordinário isso, porque, assim, hoje nós temos escrito, nós temos impresso, nós temos áudio, nós temos vídeo, né? De coisas que nós podemos aprender e precisamos, e para não esquecermos. Mas então, como é que passava-se? Porque o grande ponto de Crônicas aqui é a gente está falando de manutenção de uma raiz, do povo se lembrando das suas raízes. E como é que aconteceu isso lá no início da história da humanidade, se não existia escrita, prensa, coisas como essa? Aconteceu justamente de forma verbal. Imagina que Lameque, e confirmou aqui, né, Lameque, ele chegou a conhecer Adão. Sério? É isso foi o pai mesmo, de Noé, na verdade. Ele chega a conhecer o pai de Noé. Então era fácil gravar genealogias nessa época, porque não tinha como escrever, o indivíduo tinha que viver da cabeça, né? Exato. Então o povo vivia muito. E Deus até queria que assim fosse, eu imagino que Deus queria que assim fosse, para quê? Para que preservasse essas gerações, preservasse a genealogia, saber exatamente quem veio de quem. Até que depois, obviamente, Deus vai usar as escritas para fazer isso, mas até lá, você pode ver aqui no gráfico que Deus foi passando isso de forma verbal, então a maneira com que se preserva a genealogia, a cultura, a vontade de Deus foi de forma oral, de geração para geração, aonde Adão chegou a conhecer o pai de Noé. Que coisa fantástica. O filho, olha aqui, ó. Aqui nós temos o trabalho do professor Felipe, que é um trabalho fantástico. Ele esteve conosco numa quarta-feira, direitinho. E, olha, deixa eu te mostrar essa outra coisa aqui, porque aqui, ó, você vê Adão e tal, no outro a gente só teve até Noé. Mas olha aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha esse cálculo aqui, ó. Se você parar e pensar, Noé viveu 950 anos. E será que Abraão conversou com Noé? Porque aqui dá para ver. Gente, olha que fantástico. Como Deus preservou a palavra dele, né? Exatamente. Porque esse é o intuito de Deus, é de o povo entender que ele é o Deus da história. Ele é um Deus que criou a história e que ele interage com a história e que ele está na história. Então, ou seja, esse outro gráfico que eu ainda não tinha visto. Então, esse aqui ainda é mais fantástico, porque é possível, com Terá, com certeza, é possível que Noé tenha conhecido e falado com a Abraão. Olha que coisa fantástica. Não, meu Deus do céu, nós ainda temos que estudar, meu filho, cronologia bíblica. Quer dizer, é tanta coisa para estudar, né? Mas peraí, vamos voltar ao que interessa. Vamos. Nós dois dispersamos, você com esse conhecimento monstruoso, Deus o livre guarda, a gente dispersou, vamos voltar para o que interessa, a genealogia. Então, através da genealogia, Deus está dizendo, amizade, você não é qualquer um. Você tem passado, eu estou cuidando do presente, e fique tranquilo, invista na terra para a qual vocês estão voltando, porque eu vou cuidar do futuro de vocês. É exatamente isso? Exatamente. Pastor, Deus, ele constrói a nação de Israel a partir de que é Abraão. Agora, o povo tinha 10% mais ou menos, em média, do povo que tinha ido para cativo para a Babilônia. Eles tinham uma média mais ou menos de uns 42 mil pessoas ali naquele lugar. Então, Deus está mostrando de forma extraordinária que se de Abraão ele formou toda uma nação, que dirá agora de 42 mil pessoas? Então, isso é exatamente o que Deus estava fazendo. Olha, vou suscitar mesmo, porque eu já fiz isso na história, e dá para continuar fazendo hoje. Agora, com 42 mil, fica ainda mais fácil para Deus fazer todo o seu propósito se cumprir no meio daquele povo. Ô, meu filho, olha que se eu, depois que cresci, já não mais dormia no meio do capítulo 1 de Crônicas, lendo genealogia, agora não dá mais para dormir, né? É muita história que tem aqui dentro. E à medida que você vai lendo, você vai vendo a mão de Deus na história. Agora eu estou entendendo por que
Crônicas tem que começar com genealogia. Mas vamos ser francos, tem mais coisa aqui. Tem Só bem não mais. dá para falar agora. Vamos continuar, então, amanhã? Vamos continuar amanhã. A gente se encontra, então? Perfeito. Amados irmãos, que alegria ter vocês conosco. Amanhã tem muito mais sobre genealogia. Que coisa fantástica. Amanhã estaremos juntos, eu e o meu querido comentarista de toda essa lição. E um grande beijo a todos. Amadeu, se despeça, amanhã temos que estar juntos. Bom, eu dizer para os irmãos que continuem, né, para poder entender mais ainda sobre essa questão da cronologia e também do livro de Crônicas, que eu acredito que Deus tenha muito para nossas vidas ao longo de todo o capítulo, mas em especial nesse momento da genealogia. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fica com Deus. Pai do Senhor. A paz do Senhor.